Se vocês ficarem bêbados, não entrem em nenhuma catacumba, pelo amor de Deus. Bebendo, protege-se da umidade. Que dica boa. Vou ler de novo. Que cara. Sangue frio, né? E aí, vocês gostam de um vinhozinho com queijo, aperitivos? Eu adoro. E aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Will, e se você é aquele tipo de pessoa que acha que Prefácio, na verdade, é uma banda de rock, ou se você é daquele tipo de pessoa que só vai dormir depois de mais um capítulo, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje nós vamos aproveitar essa atmosfera de baixa luz e nós vamos ler um conto de terror ou suspense, né? Esse conto foi escrito pelo mestre da literatura de terror e gótica, Edgar Allan Poe. Aquele lá do Corvo, sabe? Publicado em 1843, esse conto é cheio de tensão, vingança e muita ironia. Do jeito que a gente gosta, né? E aí, preparado para se arrepiar um pouquinho? Vamos lá. O nome do conto de hoje é O Barril de Amontilado. Amontilado com A maiúsculo. Amontilado é o nome de um tipo de vinho. O barril de amontilado. As 1000 afrontas de Fortunato, eu as suportei o melhor que pude. Mas quando ele passou destas ao insulto, jurei vingança. O nosso personagem principal aqui tá sendo importunado por esse tal de Fortunato. E ele até que foi muito paciente, só que chegou num ponto em que ele queria vingança. Você que conhece tão bem a natureza de minha alma, não há de imaginar que proferi uma única ameaça. Será? Ao fim e ao cabo, eu me vingaria. Isso era ponto pacífico, irrevogável. E sendo irrevogável, a decisão excluía toda a ideia de risco. Não devia apenas punir, mas punir impunemente. Ou seja, ele tinha que escapar da vingança dele, não podia ser pego. Um mal não está reparado se alguma represália recair sobre quem o repara. Como não está reparado se o vingador não puder se revelar a quem cometeu o mal. Ele diz então que a pessoa só se vinga, que a vingança só está completa se ele não for descoberto e se ao cometer a vingança, a pessoa em quem ele tá, de quem ele tá se vingando, na verdade, saiba que aquela é a vingança dele. Claro está que nenhum ato ou palavra de minha parte dera ensejo a que Fortunato duvidasse da minha boa vontade. Continuei, como de hábito, a sorrir-lhe, sem que ele percebesse que eu sorria agora à ideia de sua imolação. Então ele estava olhando assim, meio. Tinha um ponto fraco esse Fortunato. Muito embora sobre outros aspectos fosse homem de se respeitar e mesmo temer. Orgulhava-se de conhecer vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do virtuoso. O mais das vezes, seu entusiasmo serve ao momento e à oportunidade a praticar alguma impostura à custa de milionários britânicos ou austríacos. Em se tratando de pinturas e joias, Fortunato era, como seus compatriotas, um charlatão. Mas em matérias de vinhos antigos, era sincero. Ou seja, ele podia mentir sobre muitas coisas, mas de vinho ele conhecia, o tal Fortunato. Nisso não diferíamos substancialmente. Eu mesmo era entendido em boas safras italianas e comprava à larga sempre que podia. E aí, vocês gostam de um vinhozinho com queijo, aperitivos? Eu adoro. Queria saber o que que o Fortunato fez para que ele tivesse tão determinado a se vingar, né? Foi a hora do crepúsculo, certa noite do desvario supremo da estação carnavalesca, que fui ao encontro do meu amigo. Ele me abordou com vivacidade excessiva, pois bebera demais. Carnaval, né? O sujeito usava uma fantasia de bufão, vestia uma peça justa e listrada,
e levava a cabeça encimada por um chapéu cônico de guizos, então vestido de bobo da corte. Fiquei tão feliz de encontrá-lo que não queria mais parar de apertar a sua mão. Disse a ele: Meu caro Fortunato, que sorte encontrá-lo! Que bela aparência! É notável! Agora veja só, recebi um barril que dizem ser de amontilado, mas tenho lá minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontilado? Um barril? Impossível! E no meio do carnaval? Tenho lá minhas dúvidas, repliquei, e cometi a tolice de pagar o preço de um amontilado sem consultá-lo a respeito. Não havia meio de encontrá-lo, e tive medo de perder o barril. Amontilado? Tenho lá minhas dúvidas. Amontilado? E quero me livrar delas. Amontilado, ele não para de repetir, muito contente de ter encontrado esse barril, né? Como você está ocupado, vou ter com Lucchesi. Se alguém tem tino crítico, esse alguém é ele. Vai saber me dizer. Lucchesi não sabe a diferença entre um amontilado e um xerez. Nem eu. Mas não faltam os tolos que digam que o paladar dele é páreo para o seu. Venha, vamos! Para onde? Para as suas caves. Não, meu amigo, não. Não vou abusar da sua vontade. Logo se vê que você tem um compromisso. Lucchesi. Não tenho compromisso nenhum. Venha. Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas esse resfriado severo que logo se vê que o aflige. As caves são insuportavelmente úmidas. Caves é onde eles guardavam os vinhos. Só os subterrâneos onde eles colocavam os barris de vinho para envelhecer. As caves são insuportavelmente úmidas, estão incrustadas de salitre. Vamos assim mesmo, o resfriado não é nada. Amontilado, você foi trapaceado. E quanto a Lucchesi, esse não sabe distinguir um xerez de um amontilado. Repetiu mais uma vez. Deixar registrado que ele é melhor que o Lucchesi. A essas palavras, Fortunado apossou-se do meu braço, vestindo uma máscara de seda negra e puxando um roquelaire rente ao corpo. Deixei que ele me arrastasse rumo ao meu palazzo. Palazzo. Não havia nenhum criado em casa. Todos tinham escapado para festejar, em louvor à época. Eu lhes dissera que não voltaria até a manhã seguinte e dera ordens explícitas de que não dessem um passo para fora da casa. Essas ordens eram suficientes. Eu bem sabia para garantir o sumiço imediato de todos e de cada um. Tão logo eu lhes desse as costas. Tirei 2 tochas dos castiçais e, entregando uma a Fortunato, conduzi-o com vênias por uma sequência de aposentos até o arco que levava às caves. Desci por uma longa escadaria em espiral, rogando-lhe que tivesse cautela ao me seguir. Bem típico de filme de terror, né? Descendo com uma tocha na mão lá para o subterrâneo. Chegamos finalmente ao pé da escada e pisamos o chão úmido das catacumbas dos Montresor. Montresor, o nome do nosso personagem principal. Ou pelo menos o sobrenome da família dele, né? O andar do meu amigo era incerto. Os guizos do chapéu tilintavam as suas passadas. Tava bêbado. O barril? Perguntou ele. Mais adiante, respondi. Mas veja só a teia branca que brilha nessas paredes cavernosas. Ele se voltou para mim e me fitou bem nos olhos com as 2 órbitas turvas que destilavam a reuma da ebriedade. Meio assim, talvez. Salitre? Finalmente perguntou. Salitre, repliquei. Mas quando começou essa tosse? Meu pobre amigo não teve como responder por uns bons minutos. Não é nada, disse afinal. Venha, eu disse determinado, vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. É feliz como eu já fui. Sua falta seria sentida.
Não há o menor problema para mim. Vamos voltar. Você vai cair doente. E não quero ser o responsável. Além do mais, Lucchesi. Basta disso, disse ele. A tosse não é nada. Não vai me matar. Não é de uma tosse que eu vou morrer. Tem razão, repliquei. Também não tenho a menor intenção de alarmá-lo à toa, mas todo cuidado é pouco. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. Bebendo, protege-se da umidade. Que dica boa. E desarrolhei uma garrafa que tirei de uma longa fileira disposta sobre o bolor. Beba! Eu disse, oferecendo-lhe o vinho. Levou-o aos lábios com uma piscadela maliciosa. Fez uma pausa e acenou familiarmente com a cabeça, enquanto os guizos tilintavam. Bebo aos mortos que repousam aqui à volta. E eu a uma vida longa para você. Tomou novamente do meu braço e seguimos em frente. Essas caves, ele comentou, são enormes. Os Montresor, respondi, foram uma família importante e numerosa. Qual é mesmo o seu brasão? Um grande pé humano. Que horror. Em ouro, contra um campo azul. O pé esmaga uma serpente rampante cujas presas penetram com e pisa na cabeça da serpente. E o moto? Pergunta o Fortunato. O lema da família dele. Nemo ne impune lacessit. Latim, gente, péssimo. Ótimo, disse ele. Entendeu nada. O vinho cintilava em seus olhos e os sinos tilintavam. Minha própria fantasia se acalorava com o Medoc. Havíamos passado por paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis alternados, rumo aos recessos mais recônditos das catacumbas. Fiz nova pausa e dessa vez me atrevi a segurar Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. Bem aqui, né? O salitre, eu disse, veja só como vai crescendo. Agarra-se feito musgo à parede das caves. Estamos embaixo do leito do rio. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde. Essa sua tosse. Não é nada, ele disse. Vamos em frente. Mas primeiro mais um gole do Medoc. Abri e passei-lhe uma garrafa de Graves. Esvaziou-a de um fôlego só. Os olhos rebrilharam com uma luz feroz. Deu uma risada e jogou a garrafa para cima num gesto que não entendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o movimento, que era grotesco. Não compreende? Ele perguntou. Não, respondi. Então você não é da Irmandade? Como? Não é um pedreiro livre? Sim, sim, respondi. Sim, sim. Você? Impossível. Pedreiro livre? Sim, pedreiro, respondi. Uma senha, ele pediu. Aqui está. Respondi, tirando uma colher de pedreiro das dobras do meu roquelaire. Roquelaire é uma peça de roupa. Pessoal, um pedreiro livre, na verdade, é um integrante da maçonaria, né? Ou seja, um maçom. E aí ele tirou a pá de pedreiro pra indicar pra ele que ele realmente fazia parte dessa irmandade. Está zombando? Ele exclamou, retrocedendo alguns passos. Mas vamos ao amontilado. Assim seja. Respondi, voltando a guardar a colher sobre a capa e novamente oferecendo-lhe o braço. Ele se apoiou pesadamente. Continuamos nossa jornada em busca do amontilado. Passamos por uma sequência de arcos baixos. Descemos, avançamos e descemos novamente. Chegamos a uma cripta profunda, em cujo ar viciado nossas tochas mais ardiam, que flamejavam. No canto mais remoto da cripta, ou seja, já agora o negócio tá ficando sombrio mesmo. No canto mais remoto da cripta, abria-se outra menos espaçosa. Tinha as paredes cobertas de despojos humanos empilhados até a abóboda, à maneira das grandes catacumbas de Paris. Se vocês nunca viram as catacumbas de Paris, tá aí uma foto. 3 lados dessa cripta ainda conservavam esse adorno.
Os ossos tinham sido arrancados do quarto e jaziam promiscuamente pelo chão, formando um montículo de bom tamanho. Na parede posta a nu com remoção dos ossos, percebemos um recesso ainda mais profundo, com 4 pés de profundidade, 3 de largura e 6 ou 7 de altura. Parecia ter sido construído sem fim definido, um mero intervalo entre dois dos suportes colossais do teto das catacumbas, e era fechado por uma das paredes exteriores de granito maciço. Foi em vão que Fortunato, levantando a tocha baça, tentou divisar as profundezas do recesso. A luz débil não permitia que víssemos o seu fim. Vá em frente, eu disse. O amontilado está aí dentro. Quanto a Lucchese... É um ignorantão, interrompeu meu amigo, dando um passo incerto adiante, enquanto eu seguia nos seus calcanhares. Num instante, chegou à extremidade do nicho e, sentindo a própria marcha detida pela rocha, chegou à extremidade, ficou ali, estupidamente pasmo. Um momento mais e eu o agrilhoara ao granito. Na superfície deste havia 2 grampos de ferro, a cerca de 2 pés um do outro, na horizontal. De um deles pendia uma corrente, do outro um cadeado. Passando os elos em volta da cintura, prendê-lo foi a coisa de poucos segundos. Estava atônito demais para resistir. Retirando a chave, recuei para fora do recesso. Passe a mão pela parede, eu disse. Não há como não sentir o salitre. Na verdade, tudo é muito úmido. Permita-me implorar de novo. Vamos voltar, não? Então eu serei obrigado a deixá-lo aqui. Mas antes, devo-lhe todas as pequenas atenções ao meu alcance. O amontilado! Exclamou meu amigo, ainda não recobrado do espanto. É verdade, respondi. O amontilado. Enquanto dizia essas palavras, eu me ocupava da pilha de ossos que mencionei há pouco, atirando-os para o lado. Logo pus a descoberto alguma argamassa e pedra de cantaria. Com esses materiais e com a ajuda da colher, comecei vigorosamente a tapar a entrada do nicho. Então ele prendeu o Fortunato num grilhão, é, aquele lá que a gente sempre vê em filme, amarrado naquela bola de metal nas pessoas. Nesse caso, não sei se estava amarrado na bola de metal, né? Mas enfim. E ele começou a fechar aquele nicho na parede. Gente, que desespero. Eu que tenho claustrofobia só de imaginar, já ficou. E ele super, né? Cínico e frio. Mal assentara a primeira fileira de pedras quando percebi que a ebriedade de Fortunato dissipara-se bastante. Ou seja, a brisa passou rapidinho, né? O primeiro indício foi um grito baixo, lamentoso do fundo do recesso do nicho. Aquele não era o grito de um bêbado. Seguiu-se um silêncio longo e obstinado. Assentei a segunda fileira, e a terceira, e a quarta. Então ouvi a vibração furiosa da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse escutar com mais satisfação, interrompi o trabalho e me sentei sobre os ossos. Quando finalmente o clangor cedeu, retomei a colher e terminei sem mais interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. Agora a parede chegava quase a meu peito. Fiz nova pausa e, erguendo as tochas acima da minha obra, lancei uns raios débeis sobre a figura ali dentro. Que cara. Sangue frio, né? Uma sucessão de gritos altos e estridentes explodindo subitamente da garganta daquela figura grilhoada pareceu me empurrar com violência para trás. Por um breve momento hesitei, estremeci. Puxando o punhal da bainha, comecei a explorar o recesso.
mas bastou um instante de reflexão para me tranquilizar. Passei a mão pela alvenaria sólida das catacumbas e me dei por satisfeito. Cheguei mais perto da parede. Respondi aos berros daquele que clamava. Fiz eco, fiz coro, ultrapassei-os em volume e força. Fiz isso e o suplicante fez silêncio. Já era meia-noite e minha tarefa chegava ao fim. Completara a oitava, a nona e a 10ª fileira. Terminara a parte da última, a 11ª. Faltava uma única pedra por assentar e rebocar. Forcejei com seu peso, encaixei-a parcialmente na posição final, mas então veio do nicho um riso baixo que me eriçou os cabelos. Ouviu-se em seguida uma voz triste, que tive dificuldade de reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: Que bela piada, verdade, uma peça excelente. Vamos morrer de rir no palácio. Com um bom vinho. O amontilado, eu disse. Sim, sim, claro, o amontilado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando no palácio? A minha senhora e os outros? Sim, respondi. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Isso mesmo, pelo amor de Deus. Mas espreitei em vão por uma resposta a essas palavras. Fiquei impaciente. Chamei alto. Fortunato! Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato! Nenhuma resposta ainda. Joguei uma tocha pelo vão restante e deixei que caísse para dentro. Não se ouviu mais que um tilintar de guizos. Senti náuseas por conta da umidade das catacumbas. Apressei-me a pôr fim à minha obra. Assentei a última pedra e reboquei. Contra a nova alvenaria, ergui o velho baluarte de ossos. Por meio século, nenhum mortal veio perturbá-los. In pace requiescat. Que ele descanse em paz. Essa tradução foi feita por Samuel Titan Jr. Se vocês ficarem bêbados, não entrem em nenhuma catacumba, pelo amor de Deus. Gente, esse Montresor tem alguma coisa de psicopata, não é possível. Ele foi dando corda pro ego do Fortunato até que ele conseguiu emparedar o cara. Na verdade, isso é algo muito comum que acontece nos contos do Poe, né? As coisas, as pessoas, os animais serem emparedados. Mas e aí, você ficou com medo? Ficou arrepiado? Gostou do final do conto? Deixa aí nos comentários. Se você quer que eu leia mais contos de suspense e de terror, também comenta aí. Muito obrigado pela sua presença. Essa foi a leitura de hoje. Um beijo e tchau!